Então é isso, galerinha. Mais um episódio do nosso podcast aqui do MetaCast. E hoje eu tô com duas figuras muito ilustres. Se fosse assim, sabe aquela pelada final de semana que você vai escalar a galera? Eu estaria aqui com camisa 9 e com camisa 10. 10 e faixa. 10 e faixa. Hoje eu tô aqui com a ilustre presença do nosso professor Júnior Vieira. Também hoje, né, depois do convite que a gente fez para ele vir, eu vi lá que ele foi nomeado administrador regional do Sudoeste. É uma área muito complicada, né, professor? Tem que falar certinho, é Sudoeste, Octogonal e SIG. Sudoeste, Octogonal e SIG. Já deixo meus parabéns, professor. Dos Anjos. É isso. Alena, muito obrigado pelo convite, viu, meu irmão? É massa, né, a gente tá participando de uma parada como essa. Dos Anjos aqui, colega advogado, Alena também advogado, pessoal do direito. Falo que hoje não tô na advocacia, até também o cargo... hoje nos tira a função da advocacia, né? Mas é sempre um defensor do direito, um defensor da advocacia e profundo e respeitando os colegas que militam, porque, meu irmão, a vida do advogado é uma vida difícil, né, cara? Cara, é uma vida puxada. E é uma missão muito nobre, né, irmão? Missão muito nobre. Tenho aqui também o doutor dos Anjos, Sérgio dos Anjos, né? Também conhecido como dos Anjos. É um advogado muito promissor aí, envolvido na política da OAB, um escritório que tem crescido muito. E eu tenho muito respeito com isso, o doutor já há muito tempo, sei do trabalho dele, da dignidade, do quanto ele se esforça e se esmera para chegar nos locais Sim. que ele almeja chegar, né? E você vê o doutor Sérgio, há um ano atrás, ele teve um crescimento maior que a Petrobras, viu? O doutor Sérgio teve um crescimento maior do que a Petrobras. Hoje nós estamos aí diretor do AB, lá pela subseção do Riacho do Recanto das Emas. Mais de 500 advogados aí optaram pela nossa liderança, estou muito feliz. Cara, de antemão eu queria te parabenizar. Muito bacana a sua estrutura, maravilhosa. O crescimento aqui, assim como o professor chegou e falou... Tá pipocando um monte de ideia. Cara, eu não sei nem por onde começar. Depois a gente vai ter que fazer uma reunião e conversar. E falei, cara, ó, tem como trazer um pessoal aqui, um amigo meu, uma liderança, não sei o quê. As postas falar sobre a advocacia e sobre o que você quiser. Quando eu costumo chamar aquelas pessoas que eu admiro e que são referências para mim também, porque a advocacia não é fácil. E qualquer projeto que você faz hoje não é fácil. Principalmente na web, para tudo é difícil. Então eu pensei, eu vou começar um projeto novo, eu vou chamar meu time, eu vou escalar o time A. Você não vai, né, com o time B, então eu vou com o time A. Então assim, portas abertas para ideias de vocês, convidados de vocês, eu quero ir com fulano, é só agendar, que a gente tá junto. Excelente. Pode contar com a gente. A cabeça tá aqui pipocando, cheia de ideias. Já passa sua agenda aí pra gente. É isso. Vamos lá, vamos falar aí sobre a nova advocacia, né? Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês de uma influência amiga nossa e eu queria que vocês assistissem e nós vamos começar comentando sobre isso, beleza? Vamos lá. É a Natane Rodrigues. Olha lá, mandaram uma pergunta para ela. Quais são as etapas da faculdade de Direito? E ela é estudante ainda. Ela é estudante ainda, olha lá. Vamos ver o vídeo dela. São o estudo da humilhação, filosofia da humilhação, parte geral da humilhação, humilhação 1, humilhação 2, humilhação 3, processo da humilhação, prática da humilhação e o TCC também na humilhação. Ai, meu Deus do céu. Olha, vou te contar um negócio. Eu já venho lecionando já há alguns anos, né? Tudo bem que a gente vem, professor dos Anjos, mais da parte do preparatório para concurso público, mas já lecionei na academia também, né? Em faculdade de Direito. E eu vou dizer uma coisa para os senhores. O curso de Direito é um curso, hoje eu tenho entendido, um curso muito mais tranquilo. Vou até deixar uma crítica ao colega da OAB para levar esse controle, porque nós sabemos que a OAB pode fazer sim esse tipo de controle. O que eu penso? Eu acho que a flexibilização não pode estar acontecendo da forma que está acontecendo nos cursos de Direito. Eu vejo hoje, em algumas faculdades que eu lecionei em Brasília e fora de Brasília, que o aluno, ele perdeu um pouco do compromisso, né? Ele está matriculado, especialmente nas privadas, por isso que eu falo que a OAB tem que estar fiscalizando. E aí, o que acontece? O cara termina o curso de Direito, ele vai ter que se preparar, porque o exame de ordem, cada dia é um exame mais difícil. Mais exigido. E o cara, ele faz um curso nas coxas, termina um curso nas coxas, chega lá e não consegue fazer uma boa prova. E a gente forma péssimos profissionais, né?
Tava vendo umas críticas de uns colegas magistrados que, poxa, advogado confundindo peça. Analfabetos funcionais. Errando o instituto, né? Então isso é muito ruim pro cliente, né? E é ruim pra defesa da sociedade como um todo. O que o senhor pensa, né? Eu acho que... Cara, eu penso que a insegurança jurídica é enorme. Só para comentar o vídeo dela aí antes, eu vou associar a humilhação como algumas dificuldades, né? Que a gente passa, de fato, o curso por si só, não só o curso de Direito hoje, ainda mais para pessoas de uma classe média baixa ou algo assim, realmente as dificuldades elas são imensuráveis. Acerca do que o professor Júnior comentou, eu concordo, mas como representante do AB nós temos uma série de dificuldades. Então nós temos aí algumas barreiras, MEC e principalmente os donos de faculdades. Os donos de faculdades, eles têm toda a liberdade de autorizarem ou não a nossa entrada em uma série de situação, porque quem pontua a faculdade não é a OAB, e sim o MEC. E nós temos uma dificuldade ainda maior de adentrar nas faculdades, que nós estamos tentando fazer por meio de palestras e aproximação com os alunos, referente à grade de disciplinas. Então, nós temos aqui nossas matérias técnicas, constitucional, criminal e tudo mais, mas, por exemplo, um aluno e um estudante que ele quer ser um advogado, ele não tem uma preparação para a advocacia. Nós temos, ao fim do curso, um NPJ, que ele tecnicamente faz algumas peças ali, o que não prepara, por isso que a gente ouve essas críticas, mas a advocacia hoje é muito mais que isso. O NPJ é o núcleo de prática jurídica. Só para a gente deixar claro para quem está ouvindo, né? O NPJ é o núcleo de prática jurídica que toda faculdade tem que ter, não é isso? Exatamente. Então, é uma disciplina, tá, Liran? Nós temos que conseguir elaborar uma peça mínima para que você seja aprovado e você possa, consequentemente, se formar. Só que a advocacia hoje é muito mais que isso. Então, hoje, para você se tornar um bom advogado ou você conseguir uma visibilidade mínima no mercado, você precisa de muito mais que uma escrita técnica. Isso é o básico. Então, você tem que ter noções de empreendedorismo, de marketing digital, de uma série de situação, porque a advocacia hoje é uma das profissões mais complexas que eu conheço. E concorridas, né? Exatamente. Mas quando o senhor fala de legalidade em relação a novos cursos de direito, a faculdade abrir novos cursos de direito, é isso? Eu acho que, desculpa até a expressão, houve uma prostituição muito grande, né, de faculdades. De cursos de direito, né? De faculdades de direito. Então, assim, muita oferta de curso, talvez esse controle que o colega falou aqui do MEC não tem sido tão eficaz, né, no sentido de realmente você poder avaliar, né, e testar mais o aluno, como ocorre nos cursos de medicina. Então, a gente observa que os cursos de medicina, a pegada é diferente, né? Então, até começa nas privadas, né? A mensalidade é muito alta e nas públicas a concorrência é absolutamente infernal. Então, assim, eu acho que há uma demanda muito grande de faculdades de direito, e um mercado de trabalho muito restrito. O colega falou que a advocacia, o mínimo é ter uma boa prática de escrita, isso é o mínimo, né? Porque a advocacia exige muito mais. Essa questão do próprio network, de você se relacionar bem nas redes sociais. Então eu penso que vai muito além hoje disso. E eu já deixo uma crítica, que eu escutei uma crítica do professor Lênio Streck, lá no Conjur. Deve conhecer o professor Lênio. E o professor Lênio, ele falando dessa prostituição no Brasil, ele colocou um dado lá de quantas faculdades de direito nós temos no Brasil. Então, assim, é uma loucura, né, o que está acontecendo hoje. Eu acho que o MEC precisa controlar de forma mais eficaz. E na minha época, hoje eu acho bem mais complicado, porque na minha época a gente não tinha rede social, né? A divulgação era Não, tinha Orkut. Tinha Orkut, mas não chega nem perto da indústria. Você tinha o Mirk. E MSN. MSN era bom, chama atenção. A MSN. A indústria que virou hoje o marketing digital é incrível. E você vê muitos advogados de renome que se despontam porque tem condições de fazer uma verdadeira... criar uma agência em torno do nome da advocacia, né? Dentro dos parâmetros que a OAB hoje libera, que é um instituto bem novo, né, doutor? Em relação a marketing digital lá para o advogado, e com algumas restrições, como sempre. Mas o advogado hoje ele tem muito mais dificuldade, principalmente de escrita. Os meninos de hoje não querem ler. Sim. Né? Você sente que, por exemplo, quando a gente vai fazer uma gravação mesmo no TP, a gente sente muita dificuldade porque a pessoa não sabe ler.
não lê bem. Faz brincadeira, né? E se não lê bem, não escreve bem. E aí como é que ele vai ser advogado se ele não escreve bem? Nós estamos lá na entrega de carteirinhas, lá na sede do AB, e normalmente a gente entrega aí, em cada solenidade uma média de 100 carteirinhas. E a gente disponibiliza na OAB a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia. E na ESA a gente compreende que o estudante ele já está chegando no nível e no grau que a gente tem que apenas funilar ali para que ele possa adentrar no mercado. Mas não, a dificuldade ela parte daí, da falta de leitura, da dificuldade na escrita, e os professores eles despontam essas temáticas que hoje a OAB ela tem como barreira basicamente o exame da ordem. E a cada exame da ordem realizado nós temos aí recordes e recordes de reprovações. E por mais impressionante que pareça, a luta da OAB em manter o exame da ordem é exatamente contra a indústria da prostituição do curso de Direito. Então, assim, eles querem acabar com o exame da ordem. E isso é uma luta muito complicada que a gente já perdura há muitos anos e espero que mantenha. Porque imagine... Eu também. Imagine se acabar o exame da ordem. Mas eu acho que o problema do exame da ordem não é nem a questão do exame em si, porque a medicina também tem, não tem, professor? Não, a medicina não tem. O cara que termina o curso de medicina, ele já vai no CRM, leva o diploma. Eu falo agora, eu tenho 2 sobrinhos que acabaram de formar em medicina. Entendo. Ficando velho, viu? E eles pegaram a certificação, foram no CRM e registraram o CRM. O que existe é a revalidação. Então, quando você faz em outro país e vem para o Brasil, aí você tem que revalidar, é uma espécie de exame da ordem. Entendi, mas assim, eu acho que o problema do exame não é nem o exame em si, é o nível. Eu vi uma reportagem no penúltimo exame que teve, não esse último agora, mas no penúltimo, que a prova do exame estava se igualando ao nível de prova para juiz. E aí, mas qual era o questionamento? Era que o aluno, o cara acabou de sair da faculdade, ele não tem a bagagem que um juiz tem para fazer um nível de prova daquela. Então eu acho que o problema aí não é nem o AB, eu acho que o problema é a FGV. Em deixar com algumas questões que são de dupla interpretação. Né? Eu acho que o problema maior da prova não é nem a prova em si. Eu acho que o problema da prova talvez seja a forma de elaborar as questões. E agora ingressou, né, na OAB? São mais 3 matérias. 3. Né? Eleitoral, financeiro e previdenciário. Eleitoral, financeiro e previdenciário. Aí o advogado que vai pensar assim, não vou fazer... Vou fazer direito porque é humanas, não tem cálculo. Vai fazer o previdenciário. Eu penso assim, Aliran, sobre isso daí. Obviamente, se nós temos um questionamento dúbio ou com uma dupla interpretação, ela tem que ser anulada e parte daí. Agora que o exame ele tem que evoluir conforme a sociedade tem. Vai ter que incluir novas matérias. Agora, prova de concurso, como é o exame de ordem, eu entendo que não testa muito o conhecimento, né? Eu costumo diferenciar o conhecimento de habilidade. Então, assim, você saber fazer prova... Eu até conto o exemplo de um amigo meu que passou em primeiro lugar no concurso de delegado da Polícia Federal. Daniel Araújo. Até vou mandar esse áudio para ele depois. Daniel Araújo. Prepara o recorte, hein? É o Gonzo, Daniel Araújo. Aí eu falei, porra, Daniel, caralho, bicho, tu passou em primeiro lugar, meu irmão. Porra, muito foda, velho. Primeiro lugar é foda. Então, Daniel, fiz uma pergunta pra ele. O que seria a abstrativação do controle difuso quando o Senado Federal pode ampliar os efeitos da decisão? Me explica rapidamente sobre isso. Ele, pô, Júnior, assim eu não sei explicar não, velho. Mas coloque em alternativa que eu respondo na hora. Então, o que ele me ensinou, né? Ensina pra todo mundo que passar em prova de concurso público não passa quem sabe mais. Sabe quem sabe fazer prova. Não é? É um filtro. Então, assim, a academia é muito mais profunda do que passar numa prova como essa. A discussão de academia é a discussão de aprofundar na filosofia, na essência do instituto, né? É você entender. Prova de concurso, não. Eu vou chegar lá e vou colocar lá uma pergunta e vou colocar 5 alternativas. O cara vai ter que saber responder. Por exemplo, as minhas musiquinhas que tu já viu lá, que eu canto, né? Muito boa. Que eu vou ensinando o aluno a resolver questão e passar na hora da prova. É mais ou menos isso, né? É método, né? Prova de concurso é método. Eu falo pela minha irmã, agora ela está estudando para concurso. Olha só, professora, ela está começando a estudar para concurso com 18 anos. Cada dia mais cedo. É outra realidade, né? É outra geração.
E eu com 18 anos nem imaginava em fazer isso, apesar de ter me Eu formado com 18 anos 21. tava comendo tijolo na rua. E a Lira é método demais. Então ela faz pra mim esse tipo de questionamento. Sérgio, tal, de forma técnica. E eu vou lá e dou um esboço do que eu imagino sobre o assunto. Ela tá aí na questão. Aí você olha... Pô, peraí, né? Como é Vamos que eu vou devagar. responder? Vamos devagar. Já ela não, já ela sabe. Nunca se formou em direito. Mas a prova da OAB são 4 questões, né? Prova da OAB é uma delícia. Duas geralmente você mata. Você já vê logo que tá errada. Aquelas duas... Na minha época era assim, né? hoje... Não, hoje eu acho que é assim. São 4. 2 você mata que tá errada. E 2 é aquela da dúvida. E aí é que é o problema. Porque um é quase certo. Olha, eu vou te falar. Esse último exame eu corrigi num curso online aqui em Brasília. E eu vou dizer para vocês com convicção. Foi uma das provas mais difíceis que eu vi nos últimos anos. A última. De exame ou geral, De professor? exame. De exame. Cara, prova difícil. Eu... Não, prova difícil pro candidato realmente tinha que estudar, exige um negócio que é muito difícil pro candidato, né? Então, até o colega que tá estudando aí agora. Eu vejo muita gente com preconceito, colegas professores, inclusive, com memorização, doutor. Sim. E eu vou dizer, 90% é memorização. Tem um irmão, você deve ter visto lá no meu Instagram, o professor Sandro Vieira, que é tabelião. Meu irmão tem um cartório, meu irmão é aprovado em mais de 30 concursos de cartório, entre os 5 primeiros colocados. E ele fala, Júnior, é com convicção que eu respondo para você. É técnica de memorização. Se você tem uma técnica de memorização, você passa em prova de concurso público. Se você não tem uma boa memorização, você não passa. Agora, quem não tem técnica, vai aprender, porque ele vai fazer na repetição, Sim. ele vai ler. Se você ler um negócio 1000 vezes, você vai Aprende no erro. memorizando. Mas é memorização. As provas todas com memorização, cara. Você tem que saber o Código Civil, processo civil, os institutos, prazos. Administrativo, os atos, decorar os atos e assim vai. É porque isso é muito complicado. Minha mãe, quando faleceu, deixou uma casa, o inventário dela demorou 20 anos para sair. Por causa de uma irmã que não concordava com algumas coisas lá. E a gente fez, por último, uma audiência de conciliação tranquilo para decidir sobre a venda da casa. Tranquila. Tranquila. Cara, juro, foram 4 horas de audiência. E eu vou te falar por quê. Porque uma irmã minha arrumou um advogado. Não criticando o colega, mas todas as vezes que ele abria a boca, gerava uma confusão na audiência. E a conciliadora ela já era confusa. Então toda vez que ele abria a boca, gerava mais confusão. E, velho, e juro, por causa desse advogado, a audiência que demoraria 40 minutos demorou 4 horas. Então, mas passou na prova da OAB. Então, realmente o que vocês... Eu acho que faltava entendimento da matéria. Entende? Então ele levava para uma situação que não cabia no caso concreto lá do inventário. Uai, então, o juiz passa concurso público, tem juiz que manda advogado calar a boca, pô. Sim. não, teve um aí do caso acho que daquele Kevin, aquele influência que o advogado foi tentar retirar o carro. O advogado ocorreu lá na OAB semana passada. Sim, o advogado, o delegado deu voz de prisão para o advogado. Aquele caso eu quase atuei naquele caso, mas representando outras partes. E essas partes foram no meu escritório e aí me passaram essa informação. Que o delegado pediu a prisão do advogado. Exatamente. Por quê? Porque o advogado há muitos anos era representante do cliente dele e ele alegou que ele era uma espécie de cúmplice. Já pensou, cara? Enfim, teve no conselho pleno agora do OAB, ele fez uma sustentação oral maravilhosa, alguns conselheiros amigos meus falaram, doutor, foi emocionante, porque o que a gente enxerga hoje na profissão é a necessidade de você labutar, é a necessidade de, cara, eu formei em direito, eu tenho que passar no OAB em algum concurso, eu tenho que pagar meus boletos, eu tenho família, eu tenho contas para pagar. Então você acaba entrando numa profissão onde você não tem a sensibilidade, a humanidade de entender a grandeza que tem ela. E a advocacia, você está mexendo ali com a vida das pessoas, com a liberdade, com a paz, com o patrimônio, com a saúde, com uma série de coisas onde o ser humano ele chega no seu escritório e fala, tenta resolver esse problema para mim porque eu não consigo. Então tenta imaginar o desespero desse pai de família, dessa mãe que está com o filho preso ou de uma série de situações. E aí a gente percebe algumas pessoas que não têm essa sensibilidade. E eu ontem atendi um caso muito grande de estupro vulnerável no escritório, obviamente eu não posso citar os nomes, e eu trouxe um exemplo para ele, onde demonstra totalmente a ausência de sensibilidade do advogado. Hoje, com o advento de todos esses mecanismos legais e legislativos de proteção à mulher, o que é super válido e super a favor,
Algumas, infelizmente, estão utilizando para prejudicar o homem. Então chega lá, Sim. eu fui estuprada. Eu fui violentada. E aí cabe ao delegado investigar e analisar toda essa situação. Esse meu cliente, o filho dele, ele é muito jovem, tem 20 e poucos anos, vive no mundo, vive na balada, vive se divertindo, e ele é filho de um dos cabeças aí da PM, né? E aí ele chegou no meu escritório, doutor, não importa o dinheiro que for. Meu filho está respondendo por estupro de vulnerável e não é verdade. Só que a gente, criminalista há muitos anos, sempre, né, fica naquela desconfiança. Quando eu fui conversar com o menino, de fato não era, Lira. Ocorreu uma festa, ocorreu uma resenha, de fato ocorreu uma relação sexual consentida. No outro dia a menina, nós vamos namorar, ele não. E ela se achou no direito de contratar um advogado, ir na delegacia e fazer isso. Ou seja, o advogado ele se prestou ao papel de fazer um boletim de ocorrência com uma grandeza, onde nós temos um crime de 8 a 15 anos contra uma pessoa. Hediondo. Cadê a sensibilidade? Entendeu? Então, assim, olha o tamanho da gravidade. E um advogado participou disso. Eu não tenho como cobrar isso do senso comum, mas de um advogado. O doutor entendeu? trouxe aqui a história do Johnny Depp, né, cara? É um caso quase idêntico, Exatamente, né? exatamente. Que a pessoa responde mesmo... É triste, é triste. Não, porque você é condenado antecipadamente pela sociedade, né, velho? É um a negócio mídia faz tão... esse Sua faz esse imagem, papel né, muito do- bem, né? um A negócio mídia tão faz muito bem. absurdo. É por isso que eu falo, a advocacia é um negócio tão espetacular, porque quando o senhor entra numa ação como essa, doutor, que independente dos honorários que o senhor está recebendo, a questão social é tão importante e a discussão é tão difícil, porque hoje a gente vive num mundo absolutamente do politicamente correto, que tá tão chato, né? Sim. Esse negócio politicamente correto, que se o cara vai falar lá, pô, registrou uma ocorrência, aí a mulher vítima, como sempre, ela se coloca numa função de vítima, a sociedade já coloca ela na condição de vítima, mas a verdade real do fato não é essa, e para você defender, criar uma tese, é uma dificuldade muito E grande. o problema é quando tem... E se pegar uma juíza, e tem um dependendo da problema. situação... Já era. E Uma aí- delegada, então... E aí o problema é quando isso cai na mídia, você é condenado antecipadamente. Não Sim. tem julgamento. Você é errado e dane-se. Né? Aí Você nós- que tem que provar que não. E se provar que não, ninguém divulga que não. Aí nós temos a situação da figura pública, né? Por exemplo, tem vários clientes meus, deflagram a operação da Polícia Civil, são apreendidos, saem na capa do Metrópolis, do Correio Brasiliense. Depois a gente consegue soltar ele, professor, o processo vai rolando e a gente comprova que, na verdade, ele é inocente ou não existe prova suficiente contra ele. Entra na justiça contra o Metrópolis e o Correio Brasiliense e o TJ entende que é livre liberdade de expressão. Expressão. Manifestação do pensamento. Do pensamento. Por isso que eu gosto muito do ministro Gilmar Mendes, que complicado. ele deu uma decisão muito bacana sobre liberdade de imprensa, doutor, até para você usar, que os direitos fundamentais eles são relativos, né? O ministro ele falou, nenhum direito fundamental, foi no caso de liberdade de expressão, pode ser utilizado como escudo no intuito de cometer crime, pô. É calúnia, difamação, é injúria. E né? tem tipificação penal pra isso, né? É a discussão atual da imunidade parlamentar, né? Será se ela é absoluta ou relativa? E aí vem a questão, eu sou um grande crítico dessa decisão, com todo respeito ao professor Alexandre de Moraes, que é um professor que eu leio a vida inteira, né? Todos os livros, até a 29ª edição da editora Atlas, eu tenho todos os livros do professor Alexandre de Moraes, mas é com relação à imunidade material, que foi o caso lá do discurso de ódio, Sim. lá do deputado Daniel da Silveira. Daniel Silveira. Eu até escrevi um artigo para o Conjur falando sobre isso, né, que a imunidade material é aquela por opiniões, palavras e votos, que vale tanto na esfera civil quanto na esfera penal e, em tese, poderia abranger também a esfera administrativa, que é o Conselho de Ética. Então, por exemplo, até quando eu vou lecionar sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito, trabalhei como superintendente legislativo do Poder Legislativo, né? Fui superintendente legislativo, depois fui superintendente geral no Poder Legislativo de Roraima. Então é um assunto que eu gosto muito de falar. E aí eu fui convidado para falar sobre isso. Eu fui explicar para jornalista, que é difícil quem não é do direito entender, né? Fui explicar para jornalista o que era a imunidade material por opiniões, palavras e votos. Eu falei, por exemplo, se eu estou no plenário, a doutrina e a jurisprudência suprema, doutor dos Anjos, entendia que a imunidade no plenário era absoluta. Então, se eu chego lá no plenário, eu sou um parlamentar, eu sou um outro parlamentar, eu falo, meu irmão, eu vou descer aqui agora e vou te dar um tiro.
Isso configura em tese ameaça, né? Ameaça. Só que para o parlamentar não configura ameaça, porque ele tem o que o Zaffaroni chama de indenidade, que é inviolabilidade por qualquer das suas manifestações, palavras e votos. Bom, o que o deputado Daniel da Silveira fez, que aí inclusive foi revogado, a lei de segurança nacional foi revogada, e agora está tipificado no Código Penal, Código Penal. aqueles crimes contra a segurança interna do país. Bom, eu entendo que ali ele estava, mesmo que fora do parlamento, amparado por opiniões, palavras e votos. Bom, é uma discussão que eu quero que isso, para o futuro, o Supremo foi unânime, né? Lá apenas o ministro Cássio Nunes votou contra a prisão e a condenação do deputado Daniel Silveira. Sim, teve eu quero ver, nós sabemos que o Supremo está inflamado, tem uma questão política toda por trás, mas eu quero saber como é que vão ser isso aqui daqui a alguns anos. E o Congresso Nacional, ele não reagiu. Então o que acontece? Você tem um enfraquecimento de uma imunidade de um parlamentar. Que é uma coisa muito séria, né? Isso é muito sério. Isso aí não é do parlamentar, isso é da instituição. Sendo que cabia ao Congresso jogar ele. E aí, agora o que aconteceu? Na hora que foi prender o Daniel da Silveira, aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou o quê? Não, peraí. A perda do mandato, a prisão não, a perda do mandato cabe à respectiva casa. Aí eles ficaram um pouco assustados. Por quê? Porque é uma questão muito séria. Então daqui uns 10, 15 anos, eu acredito que muita água vai rolar. Professor, e sobre a constitucionalidade do induto? Bom, o induto, eu entendo que... Eu vi uma crítica também do professor Ingo Sarlet, e também publicado no Conjur, que ele fala que houve desvio de finalidade. Antes disso, permitir, como professor, não posso deixar o ouvinte não entender o que é o induto, né? Claro. Na verdade, existe perdão. O que é o perdão, doutor? Nós temos na Constituição Federal o induto, que ele pode ser individual ou coletivo. E o artigo 84 da Constituição, inciso 12, diz que compete privativamente ao presidente da República conceder induto e comutar penas. E o induto do 84 é diferente do artigo 5º, porque lá o constituinte originário ele não diferenciou induto individual do induto coletivo. Então, o induto individual, ele perdoa pessoas, que é a graça. Ele perdoa pessoas individualmente. Que é o induto de graça, que a gente chama tecnicamente. Graça é chamado de favor imerecido. Quando concede uma graça, o cara não merece. Mas o presidente, a fim de harmonizar e trazer estabilização no país, ele vai agraciar aquele indivíduo com um perdão, por meio de decreto, individualmente. Beleza. E o induto coletivo, também de forma coletiva também que por meio de decreto. Normalmente é dado ao fim do ano. Geralmente dado ao fim do ano. O que acontece que falaram que a graça do presidente Bolsonaro, ela foi evada de desvio de finalidade. Por quê? Porque era um correligionário. Que foi político. E tal. Mas, tecnicamente, aí eu vou ter que me filiar ao professor William Douglas. O professor William Douglas ele fez uma discussão muito bacana com o professor Rogério Greco. E eles chegaram à discussão de que não se consta de desvio de finalidade. Simplesmente é um atributo do presidente da República para a estabilização nacional. Querendo ou não, hoje nós temos um país dividido. Mas a questão do induto não especifica para quem ele vai dar e como ele vai fazer. Ele tem o direito de dar o induto, não é isso? Exatamente. Há 2 dias eu compartilhei dessa mesma ideia, dessa mesma linha de pensamento num artigo que foi publicado meu. Até publiquei no Instagram. Por quê? Porque o que muitas pessoas falam é a questão da moralidade e a origem do induto e da graça. Se isso daí é eivado de fundamento suficiente para anular esse ato. E eu entendo que não. Eu entendo que de fato é a atribuição do presidente e não é o suficiente para ser dito e taxado como inconstitucional. Tanto é que dificilmente isso vai ocorrer. Mas a discussão maior hoje em dia que eu tenho visto é até onde se estende esse induto. Porque uma coisa é a prisão, outra coisa são a multa... Os efeitos cíveis, né? Secundários. E a perca do mandato. Aí a questão o induto perdoa também o acessório? Eu vou ter que usar a tornozeleira ou não? É essa a questão, entendeu? Bom, aí a doutrina tem sido unânime ao afirmar que só abrange os efeitos primários, né? Não os efeitos secundários.
Eu não vou aprofundar, é uma matéria muito penal, criminal, que merece um estudo mais aprofundado, vou passar essa. E eu digo para você, Aliran, sobre isso daí, é um fato muito novo, né? Nós podemos fazer uma análise tanto no direito, tem outras pessoas assistindo a gente que não são do direito, como a questão de saúde pública, por exemplo, pandemia, é um fato muito novo. Então nós temos pessoas técnicas especialistas, mas estavam diante de fatos muito novos. Então nós estamos diante de uma situação jurídica política, então é um segundo fator que complica também. E a partir daí nós temos várias narrativas. Nós temos narrativas que tentam ser técnicas e às vezes elas não são técnicas. Nós temos narrativas meramente políticas e partidárias e nós temos esses dois fatores que complicam bastante. Ao meu ver, nós temos uma situação de primariedade sim. Então as questões acessórias ele deveria cumprir. Ele tem que pagar a multa devida caso ele não use a tornozeleira eletrônica. Mas não tem como a gente chegar aqui e taxar, porque eu vou puxar isso daí de onde? Entendeu? Qual foi o último indulto graça do presidente? Entendeu? Então, assim, o presidente Bolsonaro, por exemplo, o último indulto coletivo dele, eu não lembro quando ele deu, anualmente falando. É uma situação muito nova nesse presidencialismo. É isso. E para o novo advogado, imagina cair no cenário desse, né? O cara saiu agora, já pega uma situação que para quem já está na ativa há mais tempo, dá uma esquentada na cabeça, né? Para saber se vai alcançar ou só o primário e o acessório, ou se ele realmente pode ou não taxar ou dizer para quem o indulto pode ser dado ou não pode, porque na norma não diz. A norma diz que ele é livre para dar o indulto, né? Então, assim, para o novo advogado é bem complicado isso, professor. Bem complicado. Nós tivemos a Procuradora da República substitutiva que foi lá e deu despacho para ele usar. E aí ele disse em entrevista no fim do Congresso, e mandou ela voltar para estudar. Então, assim, são situações bem complicadas, né? A gente é algo que realmente tem que ser muito bem debatido para que não ocorra novas situações assim. Porque a insegurança jurídica é muito grande. O Supremo vai se manifestar, porque já existem algumas representações lá no STF. E nós já sabemos como, né, professor, que eles vão se manifestar. O Supremo vai se manifestar. O problema é que como se trata o ataque em si, em tese, foi contra um ministro, então eles interpretam, eu acho que tem muita pessoalidade nesse julgamento, entende? Corporativismo. Corporativismo. E esse é um problema, né? Porque se o judiciário deveria ser a casa que não deveria ter esse tipo de coisa, porque senão ele não é imparcial. Né? E pra mim, na minha ótica, o mesmo juiz ser vítima, acusador, delegado e juiz é muito complicado. Muito complicado. Com todo respeito ao ministro. É uma frustração, um sistema inquisitivo, né? Porque a sistema gente... acusatório brasileiro. A gente tem no sistema a norma. Ele e a norma instaura diz... o inquérito, ele investiga e ele julga. A norma... A carta já dá a diretriz de como tem que ser. Quem acusa, quem investiga, quem julga. Eu escutei uma frase do professor Aires Brito, que eu acho muito forte. Ele Estava disse com ele semana passada Você lá no com ele AB. semana passada. Professor Aires Brito citou meu discurso no AB, eu quase chorei, quase me emocionei. Eu falei, não acredito nisso não, professor. O professor Aires Brito é um sujeito que emociona qualquer pessoa. É um poeta, né? Ele é um poeta. Enquanto ministro do STF, então, aí ele falou assim que a toga, aquele jeito né, sergipano, a toga não suporta a vaidade. Então, assim, a toga não suporta a vaidade e a toga ama a equidade, né? Então, o ministro, mais uma vez, dando aula aí que o magistrado ele não pode estar entorpecido, né, por questões pessoais de foro íntimo ao proferir uma decisão, porque ele fere a essência do que é a magistratura, que é a deusa. Nós temos lá o símbolo, não existe dois pesos nem duas medidas, dura é a lei, mas é a lei. A imparcialidade, a neutralidade, né? São princípios básicos do direito. Que quando se toma a lei para si, violados é muito complicado. Quando se toma a lei para si, a gente pode ter um problema de Estado muito grave. É o que nós estamos vivendo, né? Porque e na ponta está a população, que... No meio, eu costumo dizer, a população está no meio, sofrendo, de um lado e do outro, de um lado e do outro. E assim vai. E é isso, professor. Novos desafios aí com a administração da Sudoeste Octogonal. E eu vou até botar um aplauso. Vou até botar um aplauso aqui pro senhor. Tá vendo aí?
Parabéns aí pela... São quantos habitantes, professor? São 54 mil no Sudoeste, 52 mil octogonal. Deus, 110 eu ia mil. ficar louco. 110 mil habitantes. Isso levando em consideração, doutor Sérgio, que essa área dele é uma área mista, né? Comércio e residência. residência. Você tem que pensar nos dois. Que você pode ter uma área que ela é mais residência, então é mais fácil você fazer um projeto e um planejamento para aquela área. Mas a área dele é uma área muito complexa. É uma área muito nobre, né? Ontem eu estava no Palácio com o governador, GDF atuando bastante, teve uma pesquisa da Codeplan informando que aí eles estabelecem, né, renda alta, né? Então, assim, uma das maiores rendas do Distrito Federal concentrado é aquela área do Sudoeste e do Octogonal. Então, é uma população muito exigente. Muito né? exigente. Que exige um serviço de qualidade. De excelência. Né? Então, eu quero até parabenizar as colegas que nos antecederam como administradoras e a equipe. Então, eu trouxe hoje, nós temos aqui a doutora Mariana, que é arquiteta, é a chefe lá da coordenadora da Colom de Obras, Isso é a nossa aí. assessora de comunicação, que trabalham muito, meu amigo. Vou te contar um negócio. Sudoeste, não sei se vocês estão passando por lá, é um canteiro de obras, meu irmão. Agora a gente estava passando, estava lá o pessoal da limpeza, limpando tudo, porque realmente o habitante, o cidadão que mora lá, ele é muito mais exigente. Eu até morro de rir. Ontem eu recebi uma reclamação de uma síndica de uma quadra lá, falou assim, olha, no sábado teve muito lixo, mas no domingo ia até coleta. Tava limpo, né? Já tava limpo. Então, assim, eles reclamam mesmo. E eu acho que isso é inerente à ideia de cidadania, né? O cidadão tem que fazer isso mesmo, ele tem o direito de reclamar, ele tem direito de ter uma prestação, e isso não tinha que ser só pro Sudoeste, não. Porque o Sudoeste hoje, realmente, estou trabalhando muito, a equipe está muito bem afinada, mas tem que estar lá no Gama, tem que estar lá no Riacho Fundo. Sim, Riacho Fundo, Recanto. Inclusive, Riacho Fundo, o administrador é meu amigo, é o Rafael. Maravilhoso. Trabalhador. Gente boa demais. O Apoia Rafinha. a gente lá no AB. Isso é bom, né? Esse apoio é importante. Há um tempo atrás eu vi uma matéria sobre uma discussão sobre... E eu quero perguntar para o senhor se aquela área do SIG, ela era uma área mais para a indústria, né? E teve uma discussão sobre a verticalização ali do pai, como é que é? Não, do comércio. Se era só uma área de indústria ou ele ia ter também... liberar um alvará para um restaurante, para uma loja pra uma academia. Ó, eu vou fazer o seguinte. O colega sabe que eu morei alguns anos fora de Brasília, né? Eu fiquei, doutor, lá em Roraima. Roraima. 6 anos. Foi em Roraima. E teve algumas discussões que eu não acompanhei, assim, aqui no Distrito Federal. Fiquei 6 anos morando em Boa Vista. E aí, eu tenho uma colega aqui que Eu tô te botando é certo. coordenadora dessa parte de obras, ela vai saber toda a discussão. Mari, daí mesmo você pode falar. Explica rapidamente o que aconteceu. Vamos lá. O SIG realmente só era para gráficas, né? E aí em 2019 houve essa mudança e hoje sim é permitido o uso para bares, restaurantes, coisas que antes não era. Mas agora sim é permitido. Porque teve alguma alteração... Tá tendo algumas alterações, né? Não, na verdade assim, o que houve alteração foi com relação à destinação dos lotes, qual tipo de uso, né? O SIG hoje está numa área tombada, então a gente tem o PPCUB, mas ainda não foi aprovado, a gente está aguardando essa aprovação do PPCUB. Poder Legislativo. Isso, vai vir muitas melhorias para o setor. Com o professor lá, eu sei que não é fácil, né? É um homem que não tem medo de trabalho, né? Coragem, como você gosta de falar. Força. Coragem, né? Força. A vamos gente pra sabe cima. que vai ter muita novidade boa, muita coisa boa para aquele público. Cara, né? olha, muita coisa a ser feita lá. Nós estamos inaugurando. Hoje, outra informação. Cara, eu vou até passar para vocês depois. Primeira mão. Primeira Coloca aí, mão, cadê? vamos lá. Aplausos aqui, Vou primeira mão. vou passar para vocês. O GDF, ontem, a Codeplan publicou uma pesquisa. Cara, que eu acho que todo mundo tem que ter aquilo. Inclusive o senhor que é advogado. Doutor, por exemplo, eu posso afirmar para os senhores que... você lembra, Gabi... Uma informação, 32% da população do Distrito Federal é LGBTQIA+. Isso é uma informação importantíssima. 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 No Sudoeste, é alto, é altíssimo. 32%. Eu não sei se era... É um dado muito alto. É um público muito grande, cara. Né? Eu posso dizer, 80% da população do Distrito Federal tem pet.
PET. Então, como é que você faz uma política pública hoje contrário à PET? Sim. Então, já vou deixar uma informação, estamos lutando por isso. Lá no Sudoeste vai ter uma implantação do Parcão. Parcão. Um parque lá para cachorros, né? Inclusive tem uma pet. discussão no STF sobre essa questão de se o casal separa, Direito tem que fundamental pagar, tem que do- pagar a pensão agora- pro PET. Agora isso daí é um direito muito discutido, viu? Hoje se discute direito fundamental, meu irmão, dos Sobre- animais. Rapaz, Pois Será mas- que o Animal, cachorro filho. tem direito fundamental? Animal é filho. mas pra muito casal, eu te garanto, eu conheço casais que optaram por não ter filho, ter PET. Eu tenho 2 cachorros, Alejandro. Eu tenho também O duas. meu é o Botox. Botox é o É nome um do pitbull. E eu tenho o Valdo, né? Que é um pastor alemão misturado com vira-lata. É o Valdomiro. Aí você vai tentar. É um pastor falso. Dois, professor. Você consegue Rapaz, com 2. é o- Eu tenho um vira-lata lá que já vale por 3. O Neguebinha é maravilhoso. O meu cachorro Botox é uma graça, meu irmão. Ele é um pitbull, o nego tem medo dele, mas é um cachorro tranquilo demais, né? Criado no colo, né? Cachorro E mais- é sim. Você E hoje- mexeria com ele lá, Sérgio? Oi? Você ia lá mexer com o pitbull dele? Nem, rapaz. Tá doido. E hoje se discute direito fundamental dos animais. Será, É o que eu tem tava direito, falando, é. será que tem direito à felicidade, né? Que é a discussão, Tem né? que discutir mesmo. Mas eu vi que existe a discussão para ser, existe já a ação para ser julgada sobre pensão alimentícia quando o casal separa. E aí quem fica com o PET, o outro tem que pagar a pensão pro PET. Até teve uma decisão falando que não há direito fundamental, foi um habeas corpus, né? Entraram com um habeas corpus em favor de um chimpanzé que estava preso num circo. E aí estava no circo, né? Aí o juiz falou assim, olha, embora seja muito nobre a discussão, falta uma condição muito importante para o chimpanzé, né? Porque falta a condição de ser alguém. Então, denegou a ordem do Sim, HC. sim. Porque o chimpanzé, o cachorro, segundo o que diz hoje ainda a doutrina, ele se situa na condição de coisa, né? De propriedade. Tem valor Sim. idiosincrático, ainda Sim, não é considerado alguém. É muito complicado. É bem. Meus amigos, eu quero agradecer vocês a presença. Maravilhoso, Adriano. Porque eu acho que esse papo foi muito bom, gostei demais. Já acabou, Lida? Quer falar mais? Mas assim, foi muito bom. Eu acho assim que esse tipo de debate e esse tipo de informação a gente tem que ter. Para quem está começando, para quem tá vindo aí no mercado, a gente sabe que o mercado de advocacia não é fácil. E o mercado da política pior ainda. Né? A gente sabe que é muito complicado, né? A política está vindo aí, agora a gente vai eleger novamente nossos mandatários, nossos representantes, e a gente precisa entender bem, porque quanto mais você tem entendimento, melhor você vota. Sim. E o voto é muito importante, não é isso, professor? Com certeza. Com certeza. Ali eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que voltar outras vezes com outras pautas. Com certeza. Bora bombar isso daqui. Já As- vou também divulgar lá nas minhas redes sociais esse Aqui- podcast. Aqui a casa é sua. E é isso aí, meu irmão. Conte com a gente sempre. Doutor, prazer demais conhecer o dos Prazer Anjos, enorme. viu? Aí um advogado Conte promissor, crescendo no Distrito Federal. Doutor, já tá, Vambora. o escritório tá aqui também, né? O escritório tá aqui, já com 11 parceiros, 3 sócios e só crescendo, graças a Deus. Que legal, Agora, maravilha. diretoria do AB e só trabalhando. É isso aí. Conheci o doutor Sérgio, acho que tinha acabado de recém sair da faculdade, aqui com a nossa colega, e eu acompanhei o crescimento dele. Ele é um cara Seis muito, anos hoje muito, de muito profissão. diferenciado, Tá muito com 6 trabalhador. anos como 6 advogado. anos. Trabalhador, esforçado, professor. O cara que realmente é uma inspiração pra mim. Eu acho que é Obrigado. é o advogado que mais cresce em rede social hoje em dia. Até loja de roupa feminina tá querendo dar desconto pra ele, velho. Não é uma coisa fácil de você conseguir. Rapaz, é meu o Deus cara do das céu. redes Nas sociais. redes sociais. Então é isso, galera. Gente, muito obrigado, professor, doutor Sérgio. Sejam muito bem-vindos e aqui é a casa de vocês. Na hora que vocês quiserem falar, o microfone é de vocês. Vocês têm voz sempre nesse programa. Beleza? É isso Galera, aí. obrigado. Não esquece de seguir aí o nosso canal, deixar aquele like se essa conversa foi boa, foi produtiva para você. Nós vamos estar sempre com conteúdo novo aqui. Eu quero ter sempre pautas da advocacia aqui, porque é importante. Obrigado a todos. Tamo junto. Até o próximo programa. Bora.